Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez juntos, reunidos em nome do Senhor Jesus para este encontro virtual. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tenho duas notícias boas para lhe dar. Duas notícias que vão alegrar seu coração com certeza e vai relembrar você da nossa caminhada, dos nossos desafios nesse tempo. Primeiro, ontem, a partir de ontem, na noite do sábado, a partir do pôr do sol do nosso sábado, teve início o período que se chama Semana Pascal. Semana Pascal. Começou ontem então e vai se encerrar no próximo dia 4 de abril, próximo domingo para nós. No pôr do sol do próximo dia, no próximo domingo, chamado de domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição, domingo da celebração, não importa. Ok? Então nós temos esta semana chamada Semana Pascal, e abre-se então os portais para reflexões, estudos, posicionamentos sobre liberdade, salvação, projeto de Deus para o resgate dos seus escolhidos, enfim, e vamos fazer algumas reflexões e buscar entender tudo isso que estamos vivendo, que já aconteceu lá no passado, começou lá no Egito, quando teve a celebração do primeiro Pessa, primeira Páscoa, e até hoje. E por que esta lembrança anual, essa celebração anual, a importância disto para nós, e para nós, principalmente para nós, Igreja de Yeshua. Esse é o primeiro aspecto. Vamos refletir sobre isso um pouco dentro de alguns minutos. O segundo aspecto que eu quero relembrar você é da convocação apostólica. Amanhã, dia 29, amanhã, segunda-feira, temos uma convocação para oração e jejum. Nos 3 períodos de oração, ao modelo de Daniel, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Oração em favor da nossa terra, oração em favor do nosso povo, oração em favor das misericórdias do Senhor para que haja cura, haja restauração da terra, restauração do povo de Deus, que haja um posicionamento da igreja como um todo, de arrependimento, confissão, identificação, e que o Senhor possa intervir. Estamos debaixo de uma palavra onde há reconhecimento de que a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, e vamos nos posicionar assim em oração. Ao mesmo tempo, está liberado o tempo, está sendo convocado também um tempo para jejum. Reconhecemos, como um dos nossos apóstolos disse, reconhecemos que há pessoas que não podem, não há condições de fazer um jejum completo, alguns que não têm sequer condições de fazer um jejum intermediário. Mas veja aí o que você pode fazer. Você pode entregar uma refeição, você pode entregar um item que seja importante, que seja relevante numa das refeições, eu não sei, ou em mais de uma refeição, eu não sei. A questão do jejum é uma questão sua, mas entregue alguma coisa diante do Senhor. Abra mão de alguma coisa que lhe seja custoso, que lhe seja forte diante do Senhor. E o dia é amanhã. Amanhã nós nos juntaremos a milhares, por que não milhões de pessoas no mundo para clamarmos diante do Senhor. Vamos nos posicionar enquanto igreja, independente de placas, independente de ideologia eclesiástica, porque existe isto, também existe isto. Talvez chegue o dia que nós vamos orar para que isso também seja extinto, haja uma só igreja na terra, porque a igreja de Jesus é uma só, mas os homens fez uma fragmentação deste grupo, e aí tem igreja igreja da, igreja Y, igreja X, igreja Z, e temos o que temos. Mas amanhã estaremos no pacto comum. Eu quero chamar você para este grupo, para que amanhã estejamos alinhados, independente de que você tenha ouvido, do que você tem visto. Eu também tenho visto e ouvido palavras contrárias, não somente ao tempo da oração, tempo de jejum, tempo de busca a Deus, mas
Palavra contrária a uma série de posicionamentos da própria igreja. Então, não estou aqui para ficar ouvindo palavras ou ideologia humana. Não, estamos aqui para olhar para o Senhor e buscar do Senhor o nosso escape, o escape da nossa terra, o escape do nosso povo, e vamos nos posicionar. Amém? Conto contigo. Depois daremos os resultados e ouviremos testemunhos diversos. E glória a Deus. Mais uma vez, queridos, mais uma vez, querida, sejam bem-vindos a esse tempo de reflexão, a esse tempo de culto virtual. Seja bem-vindo. Alguns já estão aí escrevendo, já estão se posicionando no nosso chat. E enquanto eu falo, eu não posso escrever, não tenho condições. Embora tenha duas mãos, não tenho como. E me sinto sozinho nesse tempo aqui. Hoje estou sem, por alguns dias, não é somente hoje, estou sem auxiliar que possa estar escrevendo aqui, dando respostas, mas sejam todos bem-vindos. E em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, aquela paz que excede o entendimento. Por isso que o mundo não pode receber, diz a palavra, porque o mundo não conhece. O mundo não conhece a origem dessa paz, que é uma paz que não tem a sua origem nas circunstâncias, mas tem origem na palavra do Senhor, no próprio Senhor e na sua palavra. Que essa paz repouse sobre você, essa paz permeie seu coração, sua alma e seu espírito, e você possa ter condições de levantar suas mãos e bendizer o nome do Senhor. Que essa paz possa envolver você de tal maneira que você possa levantar sua voz e não somente levantar ações de graças, mas possa também bendizer o nome do Senhor com louvores. Estamos aqui para isto, para bendizer o nome do Senhor, para falar, para proclamar a sua virtude, o seu poder. Então sejam bem-vindos a mais este encontro, que seja um tempo abençoador na sua vida, seja um tempo de fortalecimento na sua vida. Como alguém disse semana passada, escrevendo, que seja um verdadeiro tempo onde vitaminas espirituais, gotas de vitaminas, ou essências de vitaminas espirituais, a partir da palavra do Senhor, na ministração do seu espírito, possam fortalecer você, sua alma e seu espírito. E mais uma vez, você receba renovo do Senhor, renova vigor do Senhor, e você tenha aí uma semana fortalecido, renovado, enfim. Amém? Quero colocar algo antes de ler o texto e começar a reflexão. Eu quero dizer que nesse tempo, onde este portal chamado da Semana Pascal, onde vamos refletir sobre o poder libertador do Senhor Jesus, eu quero estabelecer algo aqui para você. Mais do que nunca. Claro que, como Igreja de Jesus, fazemos isso em todo o tempo, mas às vezes precisamos fazer como que ato profético. Eu quero declarar que mais do que nunca, nesse tempo, eu quero destronar, eu quero denunciar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério. Eu quero estar declarando que o poder, a influência de Mamon, a influência de Leviatã, a influência de Jezabel, a influência de Nimrod, a influência de Semíramis, seja rechaçado da sua vida, da sua casa. Que haja manifestação do poder do Senhor. Que a influência de espíritos e dominadores das trevas não alcance você, não influencie você. E se por alguma razão tiver alguma influência desses principados sobre a sua vida, hoje, em nome do Senhor Jesus, debaixo da manifestação do poder, do sangue de Jesus, da manifestação do poder libertador, do poder purificador do sangue de Jesus, do poder do sangue que traz vida, toda esta influência seja afastada, seja rechaçada da sua vida, em nome de Jesus. Que você seja liberto e você tenha a sua vida, os seus caminhos liberados, e as bênçãos do Senhor, em todos os sentidos, bênção da saúde,
bênção da alegria, bênção da saúde, bênção da prosperidade. Seja um manifesto sobre a tua vida. Querido, tem pessoas que, embora diga e alegue crer no Senhor Jesus, não estão dormindo, senão debaixo de remédio, de ansiolíticos. Tem pessoas que alegam crer no Senhor Jesus, mas não conseguem conciliar o sono, estão sofrendo de insônias, estão perturbados por causa das más notícias. Eu rechaço toda esta influência maligna sobre a tua vida. Eu declaro a paz do Senhor Jesus, a paz do príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, sobre a tua vida. Querido, a salvação de Yeshua sobre a nossa vida, sobre a vida dos seus escolhidos, é como um pacote, querido. Hoje existe uma expressão, pacote, combo, kit. Eu não gosto muito dessas expressões, mas parece que são os elementos que temos para você entender melhor. É um conjunto de elementos que se manifesta sobre a tua vida a partir do momento em que você, de fato, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Porque quando você confessa, quando você crê no teu coração, vamos pela ordem, pelos processos, quando você crê no teu coração, quando você tem o assentimento racional, crê no coração e confessa com a tua boca, verdadeiramente você é salvo, segundo as Escrituras paulinas. O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos. Há um processo. Verdadeiramente você é salvo. Mas não é só isso, tem muito mais. Então, isso que eu estou chamando aqui de um combo espiritual, um combo de salvação. Porque fala da salvação, da redenção, entre os limites céu e inferno. Existem mais elementos. Existem elementos nesse meio termo, entre céu e inferno. Existem questões de saúde, questão de alegria, de felicidade, de paz, de prosperidade naquilo que você faz, prosperidade nos seus caminhos. E isso é tudo bíblico, querido. Desde que você compreenda a palavra do Senhor, os propósitos do Senhor. Isso é bíblico. Não existe uma prosperidade que seja bíblica, que o homem possa torcer. O homem tem torcido as verdades, mas a verdadeira prosperidade é aquela que vem do Senhor. E a verdadeira prosperidade é para aquele que tem a palavra no seu coração, na sua mente. Como é que diz o texto que eu mandei hoje pela manhã para você? Escondi a tua palavra. Escondi. Sabe o que é esconder? Esconder é esconder. É ocultar. Eu guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No mesmo capítulo dos Salmos, mais adiante ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa mesma palavra que diz que Ele mesmo deu para cada um de nós o dom de adquirir riqueza. Querido, que riqueza não é para se tornar rico, mas é ser próspero. E ser próspero não é ser rico financeiramente, mas é ser bem sucedido em tudo quanto fizer. Você pode ter um pequeno negócio e ser bem sucedido, ser próspero. Você não precisa ter uma empresa que é maior da cidade. Pode até ter, não tem problema. Não, você pode ter um pequeno negócio e ser próspero. Ter um pequeno escritório e ser próspero. Não te faltar clientes, não te faltar serviço. Você pode ser empregado numa empresa. Não precisa ser a maior empresa do país, não precisa ser uma empresa internacional. Não, mas você ser empregado e você ser projetado nesta empresa. Começa sendo humilde, lá numa função bem simples, e você vai galgando funções, você vai tendo seu salário aumentado, vai tendo respeito da sua chefia, da sua liderança, enfim, e você vai sendo reconhecido, e nunca te faltar emprego, e nunca te faltar o ganho, o salário, a provisão para a tua casa, nunca. Nunca. Você precisa aprender a observar a ação de Deus nos menores detalhes do seu dia a dia. Isso é ser próspero nos seus relacionamentos, próspero nos seus negócios, próspero em tudo. Isso é prosperidade de Deus. E tudo isso tem a ver com salvação. Tudo isso tem a ver com Pessah. Pessah. Porque Pessah fala de um tempo, de um hiato que foi criado. Antes e o depois. Antes escravidão, depois liberdade. Escravidão e liberdade. E me lembro da canção muito bem interpretada pelo Fernandinho, que diz: já não sou mais escravo do medo,
Não sou escravo do medo, porque eu era escravo, entre outras coisas, do medo. Agora eu sou filho de Deus. Os filhos de Israel aconteceu exatamente isso. Eles eram escravos, se tornaram escravos no Egito. Claro que Deus tinha um propósito, mas eles se tornaram escravos no Egito. E Deus um dia, através da intervenção de Moisés, eles se tornaram livres. Depois de uma série de procedimentos, de processos de Deus, se tornaram livres. E é sobre isso que vamos falar. E um dos processos, que foi o processo prático, não foi processo teórico. Os processos teóricos de compreensão, de entendimento mental, racional, emocional, espiritual, começou quando Deus falou para eles que eles deviam se preparar, porque eles eles iriam ver uma sucessão de efeitos e de eventos acontecendo no Egito, mas eles não seriam alcançados. É aquilo que nós conhecemos como as pragas do Egito, e nós temos um total de 10. Eles viam, e diz a palavra e a própria história. Querido, eu tive acesso a alguns documentos, não os documentos originais, mas as transcrições de alguns documentos, que até pouco tempo os historiadores, arqueólogos não concordavam, dizendo que eram apenas relatos bíblicos dos judeus e dos cristãos. Mas agora nós temos relatos, documentos bíblicos, documentos arqueológicos, documentos históricos, falando sobre as pragas do Egito e a saída dos hebreus do Egito. Esses dias eu pedi para a liderança passar lá um e-mail, porque eu iria passar algum material para eles sobre as pragas do Egito, discernindo as pragas do Egito. Porque eu quero que todos da nossa comunidade, principalmente a liderança da nossa comunidade, saiba. E quem mais quiser, só pedir. Eu passo o material, não tem problema nenhum. Manda um e-mail para mim, ou manda no zap, que eu mando para você uma cópia desse material que foi elaborado. Estou terminando de fazer a transcrição para você, e dando as referências bibliográficas. Arqueólogos e historiadores são mencionados lá. Porque não é um fato, não é uma historinha que foi contada para o judeu ficar contando para os filhos antes de dormir, não. São fatos históricos, porque Deus tinha um projeto. E tudo começou lá. Mas houve um dia, um momento em que os próprios judeus, ou melhor, os hebreus tiveram que participar. Um dia em que o Senhor falou para eles que eles deveriam separar um cordeiro. E num determinado dia, num determinado tempo, eles deveriam matar o cordeiro, imolar o cordeiro, e aparar o sangue numa bacia, numa vasilha. E depois pegar esse sangue e passar no umbral da porta, direita, esquerda e em cima na verga. Por que deveriam fazer isto? Porque naquela noite, o anjo destruidor, o anjo da morte, passaria por todo o limite do Egito, E na casa onde não houvesse a marca do sangue, no umbral da porta e na verga da porta, o filho primogênito da casa morreria. Desde o palácio do faraó até a casa do escravo. Desde a casa do mais nobre do Egito até o estábulo. Filhos de homens, primogênito de homens e de animais seriam mortos naquela noite. E então o hebreu se posicionou. Ele teve que botar a mão na massa, usando uma expressão comum. E é por isso que a fé, querido, não pode ser uma fé teórica. Ela tem que ser uma fé prática. Eu quero que você entenda isto. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz que Yeshua HaMashiach é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro. Então vamos olhar por esse prisma. Porque ele foi entregue e morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz. Derramou o seu sangue. Seu sangue também marcou o madeiro, ou a madeira, do jeito que você quiser, da cruz, que a cruz era de madeira. O seu sangue escorreu, desceu pela cruz, desceu pela madeira da cruz, marcando aquela madeira. E pelo seu sangue nós tivemos acesso à presença de Deus. E todos aqueles que
creem desta forma, que o sacrifício de Cristo, que a morte de Cristo é suficiente para nos trazer vida espiritual, vai viver com Ele para sempre. É por isso que o apóstolo João escreve a sua primeira carta no versículo, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: para isto o Filho se manifestou. Aliás, para isto mesmo o Filho se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo, tudo aquilo que trazia condenação, tudo aquilo que os homens faziam, e por mais que fosse bonzinho ou certinho, mas estava debaixo de uma condenação porque não tinha fé salvadora, não tinha em que ou em quem exercer uma fé salvadora, tudo aquilo que era manifestação do erro e do pecado desde a queda. O Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, se manifestou em carne para desfazer toda, eu gosto da expressão, toda, completamente, desfazer completamente a obra do diabo na vida do homem que crê. Capítulo 3, verso 8 da primeira carta do apóstolo João. E é este mesmo apóstolo João que ele escreve no Evangelho, capítulo 8, verso 36, ele escreve: se o Filho vos libertar. Ele não disse libertou, mas se libertar. Ou seja, porque esse processo de libertação, querido, é um processo que depende. Vamos de volta. Por isso que eu falei que chegou um dia que o hebreu teve que deixar de crer simplesmente e colocar a mão na massa, fazer algo. Agora, o Evangelho da graça, o Evangelho das boas novas, ele traz algo que tem que ser prático. Não basta aqui, teoria. A teoria da salvação. Conceitos de salvação, conceitos de fé. Não, ele tem que... a palavra diz, se ele crer no seu coração, crer, confessar com a sua boca, ele verdadeiramente será salvo. Ele tem que crer. Tem que ter algo que o homem faça. E que o homem pode... Ele não pode fazer a salvação, ele não pode promover a salvação. Ele também não pode garantir a salvação, a não ser no sentido dele entrar no processo de Deus. Ele tem que crer e declarar. Então, esta palavra vem nesse sentido. Então, você crê que a obra de Cristo é suficiente para salvar? Se você crê que a obra de Cristo no Calvário, a morte e a ressurreição, são fatores essenciais, sem os quais ninguém pode vir a Deus, ninguém pode ser salvo, ninguém pode garantir a vida eterna junto a Deus, junto ao Pai. E é isso que João está dizendo aqui no capítulo 8, verso 36. E, seguinte, se o Filho vos libertar, ou seja, está liberto? Creu? Confessou? Está liberto, está garantido, foi carimbado, salvo. Então ele diz, descansar. Por minha conta esse descansa, tá? Essa vírgula aí tem um poder extraordinário de sacramentar o processo de Deus. Se o Filho vos libertar, vírgula, verdadeiramente sereis salvos. Selou. Porque é este selo que o apóstolo Paulo fala, que é a nossa garantia, é o penhor da nossa salvação. Eu quero refletir com você um pouquinho sobre esse poder do sangue de Jesus. Porque hoje, começando então essa semana de reflexão sobre a semana pascal, o cordeiro, o derramamento do sangue, o cordeiro inocente, o cordeiro vicário, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o próprio Jesus fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olharam para a serpente, quem conhece um pouquinho da história do povo de Israel sabe que eles estavam ainda lá no deserto do Sinai, caminhando para a terra da promessa. Houve lá uma questão e serpentes abrasadoras saíram no meio do pessoal, serpentes que picavam e aquilo ardia, queimava como fogo, por isso chama serpente abrasadoras.
Não era aquela serpente de fogo, não, que elas picavam, onde quem recebia a picada da serpente, aquilo ardia como se fosse um fogo queimando e a pessoa morria. Questão de minutos. E aí Moisés buscou a presença do Senhor e o Senhor falou, faz uma haste, uma serpente de metal, e será que todo aquele que olhar para a serpente, crendo que há restauração, que há cura, ele vai ser curado. Mesmo que a serpente venha e pique, ele... Foi assim. Bom, essa é uma história, fato. E todos que passaram a olhar para aquela serpente de metal, crendo que seriam curados, mediante o olhar da fé, mesmo sendo picados pela serpente, tendo sido picados pela serpente, não morriam. Eram curados. Até que a praga da serpente passou. A humanidade como um todo foi picado pela serpente. E o destino certo é morte. O destino certo é morte. E o que acontece? O Filho do Homem foi levantado também. Jesus falou lá em capítulo 3 de João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhar para ele, crendo, não pereça. Ou seja, não morra, não venha a morrer espiritualmente. Então, quero considerar algumas coisas para você. Assim como no Egito, a marca do sangue nas portas. Eu não vou ficar falando toda hora aqui, no umbral, na verga, não, nas portas. Falou em umbral da porta, falou na porta, pense comigo, é na verga, é no umbral, tá? É no batente, modernamente falando. Assim como no Egito, o sangue do cordeiro nos umbrais era marca de vida, era sinal de vida. Assim também o sangue de Jesus derramado na cruz é sinal de vida hoje. É sinal de vida. Se você crê no sacrifício de Cristo, você tem vida. Entenda, tem vida. Não precisa ficar... Tem vida. Ponto. Ou seja, a obra de Cristo, a morte de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, nos remete a uma relação de comunhão com o Pai. O que Cristo veio fazer foi nos unir, nos religar a Deus. É Ele que faz essa ponte, esse ligamento entre Deus e o homem. É Ele que nos une. Foi Ele quem disse, e é a verdade espiritual da questão: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o elo de ligação. Ele é a ponte. É o sangue dele que nos traz vida. Sem o sangue, morte. E não é só não é só a morte do primogênito, não, querido. É o sangue de todo aquele que está fora da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Então, quando eu olho por esse prisma, e esse é o prisma bíblico da salvação, da temática salvação, que vem lá de Êxodo, é porque em Êxodo que fala sobre essa questão do sangue, do Cordeiro e tudo mais, é a partir dali, eu quero pensar com você rapidamente algumas questões. Primeiro, lá em Romanos capítulo 5, verso 9, diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, todos sem o sangue estão debaixo de uma ira, de uma condenação, mas por causa do sangue do Cordeiro, fomos, aqueles que creem, fomos ou são justificados. São declarados justos, não inocentes. Presta atenção, há uma diferença. São termos técnicos, queridos. A carta aos Romanos é uma carta de teor, de conteúdo jurídico. Então ela é uma carta de conteúdo técnico, jurídico. Há uma diferença entre ser justificado e ser inocentado. Inocente é inocente. A Bíblia não diz que eu sou inocente. A Bíblia diz que eu sou inocentado. Justificado. Desculpa. A Bíblia não diz que eu sou inocente. A Bíblia diz que eu sou justificado. Ou seja, tinha uma dívida contra mim. Eu tinha erros, pecados que me levavam à condenação. Só que o sangue de Jesus
passou. A cédula que pesava contra mim, está lá em Gálatas, a cédula que pesava contra mim foi exposta na cruz, e na cruz, por isso que um dia desse eu estava ministrando, num dos nossos encontros presenciais, eu estava dizendo que o nosso julgamento do mérito de morte ou vida foi feito na cruz. Teve gente que torceu o bico, olhou para mim assim, estou esperando um julgamento. Não, a igreja vai passar por um outro julgamento, que é o julgamento de galardão, que vai receber a recompensa. Mas questão de vida ou morte já foi, é cruz. Meu julgamento já foi feito na cruz. E lá eu fui declarado justificado, porque eu declarei que Jesus é o meu Salvador. O que pesava contra mim, o sangue dele pagou a minha dívida. E a sua dívida, se você crer nele. Tudo bem? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Esse primeiro texto é em Romanos 5, 9. Você pode ler esse texto depois. Sobre justificação. É um dos temas, querido. Justificação. Tá? Justificação. O segundo aspecto que eu quero falar com você é o aspecto da purificação. Eu sei. Eu sou de um tempo em que muitos crentes saíram por aí dizendo: eu sou santo, eu sou puro, eu sou isso, sou aquilo, e criou uma teologia muito complicada. Eu sou santo. Não é porque eu sou santo, agora eu sou puro, meu cuspe é santo, minha mão é santa, não é isso. Sou santo por posição. Isso é uma posição espiritual. Nós continuamos comendo arroz, feijão, batata, óleo, ovo, zoiudo, fritinho, não importa. Do mesmo jeitinho. Vivendo como todo mundo vive. Tem que tomar vacina para se livrar da Covid-19. Tem que tomar lá o Neosaldina para dor de cabeça. Mas, espiritualmente falando, aquele que está em Cristo, ele é justificado. E ele se torna santo, purificado. Santo no sentido de ser espiritualmente purificado. Eu sei que a minha voz hoje não vai alcançar o mundo inteiro, mas vai alcançar alguns. E esses alguns, uma vez entendendo, ele pode multiplicar, duplicar esta ideia, esse pensamento que é bíblico. Ok? Então, a palavra diz: mas se andarmos na luz, 1 de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 7. Diz: mas se, e é o se novamente, querido. Porque essa questão é uma questão muito condicional. Não existe negócio de eu sou salvo para sempre salvo e acabou a história. Não, eu sou salvo, estou salvo, mas eu posso abrir mão. Ele não abre mão, mas eu posso abrir mão da minha salvação. Eu posso abrir mão dos meus benefícios, só eu posso. Porque para alcançar a salvação, eu preciso declarar com a minha boca, crer no meu coração e declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Tudo bem? Aí eu preenchi os quesitos. Aí o sistema diz: preenchido com, ou aprovado com sucesso. Pronto. Mas eu também posso chegar e falar assim: eu não quero mais saber disso. Não quero mais saber desse assunto de Deus, de céu, de fé, de salvação. Não quero mais. Eu quero levar minha vida do jeito que eu bem entender. Não quero compromisso nenhum com igreja, com Deus, com nada. Isso é apostasia, isso é apostatar da fé. Tem gente que faz isso. Então, se eu declaro para a salvação, estou salvo. Se eu declaro para a não salvação, para a não relação com Deus, estou fora da salvação. Abri mão, apostatei da fé. E a Bíblia fala muito disso. Os que apostataram da fé. Então, se andarmos, porque alguém pode decidir não andar na luz. Alguém pode decidir andar conforme sua vontade, sua cabeça, seus olhos, suas paixões, seus desejos. Pode, claro que pode. Deus não obriga ninguém a. Não. Existe, se você é de Deus, você tem um conjunto de normas a cumprir. Se você não é de Deus, você tem um conjunto de normas a cumprir também. Tá? Então, o Evangelho diz isso, a 1 de João, capítulo 1, verso 7. Diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele.
Claro, luz com luz. Temos comunhão uns com os outros, os da mesmo grupo, tá? E o sangue de Jesus Cristo, vírgula, o seu Filho, aquele que padeceu na cruz, que derramou o sangue na cruz, nos purifica de quê? Nos purifica do quê? Olha o que está escrito, querido, de todo o pecado. Eu digo isso assim bem devagar, porque tem gente que vai me acompanhando nas escrituras. Outros não, outros só ouvem. Mas eu repito o texto, 1 de João capítulo 1, verso 7. Nesse texto, querido, nessa porção da palavra, eu descubro que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Não é de um ou de outro, mas é de todo. Você está entendendo isso? Nos purifica de todo. Não vou chegar lá, ó, tá limpo daqui para cá e o braço aqui está sujo. Não, todo. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou e o que eu faço. A palavra diz que se eu estou em Cristo, eu estou em comunhão com Ele. Estou em comunhão com Ele, estou em comunhão com o seu corpo. Aí vai outro assunto, comunhão com o corpo. E esse poder purificador do sangue do Cordeiro se manifesta sobre mim, sobre você e sobre todos os outros que estão no corpo. Não é na nossa comunidade, mas no corpo de Cristo na terra. Embora o outro que é do corpo de Cristo na terra, mas está ali naquela outra igreja, não vai muito com a minha cara. Aliás, nem gosta muito, nem até fala mal. Problema dele. Problema dele. Você está entendendo como é que é? Um outro aspecto que eu quero considerar com você. Você lembra que eu falei lá no começo? Eu tenho que entender que o sangue de Jesus na cruz, ele me une ao Pai, me estabelece uma relação de comunhão com o Pai. Querido, quando o Senhor estabeleceu a primeira Páscoa, Ele não falou para o judeu, para o hebreu lá no começo, falou, vou estabelecer a Páscoa, vocês vão obedecer a seguinte ordem, isso aqui é para isso, para isso. Não, mas ele foi ensinando ao longo do caminho. Só ouvi uma coisa interessante esses dias, e alguém refletindo sobre o tempo que nós estamos vivendo, ele diz assim, você que está questionando, e é um pastor, mas ele se colocou no papel de um conselheiro de membro de igreja sem ser pastor. Ele falou, você que está questionando seu pastor sobre determinados procedimentos, entenda uma coisa, por favor. Seu pastor nunca foi pastor num tempo de pandemia. Ele falou, eu não conheço nenhum pastor que foi pastor em tempo de pandemia. Então ele não sabe como é que é ser pastor no tempo de pandemia. Ele vai tomar decisões que nunca tomou antes. Ele vai seguir orientações que ele nunca seguiu antes. Ele tem que buscar de Deus uma orientação que seja sábia, seja segura, seja equilibrada. Então, ore muito para o seu pastor ao invés de criticá-lo. Não fique comparando seu pastor com A, com B, com C personagem. Não. Por melhor que seja o personagem, não compare. Seu pastor é seu pastor. Ore por ele. E aí ele começa a falar, a igreja moderna nunca funcionou como igreja em tempo de pandemia. Então não tente comparar a igreja A, a igreja B, a igreja C, por quê? Uns entendem fazer assim, outros entendem fazer assado. E cada um entende fazer o melhor. Agora, quem vai determinar se está certo ou está errado, não é você nem eu, dizia ele. Eu falei, opa, tem um pedacinho que é do bolo aí que é meu. Porque eu não sei, eu nunca fui pastor em tempo de pandemia. Já enfrentei muitas dificuldades que não quero passar nunca mais. Mas eu nunca fui pastor em tempo de pandemia. Eu nunca enfrentei certas situações. Eu nunca me defrontei. Eu nunca tinha, querida, eu nunca me defrontei com alguém que se dizia também comigo, andava ali, ó. Hoje, ele questiona se Deus é Deus. Se o sangue de Jesus tem realmente poder para. Então, ele está se desviando da fé. E se eu vou falar, ele briga. Você é cabeça dura, você não entende. Olha, é o tempo, que não sei o quê, porque como é, ele está se desviando da fé. E eu sei de história de muitos que se desviaram da fé, mas eu nunca tinha visto aqui, ó. Ontem eu chorei literalmente.
Qual foi a reflexão de ontem pela manhã? Ele me escreve em seguida. Oh, meu irmão, como você está enganado. Por causa disso, disso, disso. Aí foi me mostrar texto lá do Antigo Testamento, que não tem nada a ver. Eu não vou ficar discutindo com ele, não vou fazer apologia, porque ele está compreendendo as coisas de outra forma. Yeshua não é Yeshua, Deus não é Deus, e o homem não é homem, o mundo não é mundo, e... se ele quer deixar o céu e ir para o inferno, o problema não é meu. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso fazer nada. Vou amarrar ele pelo pescoço e vem comigo, eu acho. Não. Não posso. Estou aqui na palavra. Parece que hoje eu vou ficar muito com o João hoje. Estou encerrando, viu, querido? Apocalipse capítulo 7, verso 14. Estou encerrando literalmente. Apocalipse 7, 14. É o mesmo João. É o mesmo apóstolo. Escreveu o evangelho, escreveu a carta e agora está escrevendo o livro de Apocalipse. Ele diz assim... e eu lhe disse, Senhor, tu sabes, enfim, tá lá, tá um contexto, né? Tô puxando só o 14. Ele queria saber quem era aquela multidão de homens e mulheres, aquelas pessoas que estavam todas vestidas de roupas talares, brancas, alvas como neve e tal e tal. E o anjo lhe responde, estes são os que, presta atenção, estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram seus vestidos e os que os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Que cor que é o sangue, querido? Vermelho. Mas o anjo está dizendo que essas pessoas que estão no céu, que agora João tem a visão daquela grande multidão, não é meia dúzia de gato pingado, não. Ou pintado. É uma grande multidão que não dá para se contar. Quem são esses? E o anjo diz, esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, passaram pelo aperto, passaram pela pandemia, marcaram a sua fé, não se desviaram da verdade de Yeshua, não pisaram, como diz o autor aos Hebreus, não pisaram de novo o sangue aos pés da cruz, não renunciaram à fé, as vestes são brancas porque eles lavaram suas vestes e as branquearam com o sangue do Cordeiro. Ou seja, tudo na sua vida era em função da sua fé em Yeshua. E eles agora estão na presença do Senhor, aguardando a grande manifestação do Rei dos Reis. É para lá que eu vou. Ontem à noite eu vi uma declaração bem interessante, bem profética. Uma das nossas queridas do Ministério de Louvor e Adoração fez ontem já a primeira ceia. Claro, glória a Deus, ela juntou a família dela e fez. E em certo momento ela escreveu lá assim, ó, ela foi acompanhada por alguns de nós, que ela mandava fotos, mandou algumas fotos, e ela escreveu lá assim, hoje aqui, ano que vem em Jerusalém. Porque é uma expressão que os nossos irmãos judeus em Cristo usam até hoje. Celebramos Pessah aqui. Eles contam a história da saída do Egito, do Êxodo. Próxima celebração em Jerusalém, junto com o Senhor. É a expectativa. Qual é a sua expectativa? Eu vou celebrar com ele. Ele diz assim, vocês não vão beber mais deste vinho. Não vão comer mais deste. Ele está falando do aspecto espiritual daquela ceia. Embora ele diga, toda vez que vocês, veja bem, presta atenção, toda vez que vocês juntos comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês fazem menção, trazem a memória da minha morte, até que eu venha. Mas nós só comeremos juntos quando eu me manifestar em glória, naquele dia.
na presença do meu Pai. Uau! Nós vamos estar lá. Leia lá Mateus sobre a boda do Cordeiro. Leia Apocalipse sobre as bodas do Cordeiro. Ah, vai ser lindo. Então, querido, até que venha a próxima celebração com ele lá. Vamos caminhar. Vamos marchar. Vamos manter viva a nossa fé na obra vicária de Yeshua HaMashiach. Vamos manter viva a chama da nossa fé, que incendeia todo o nosso corpo, nosso coração, nossa alma, nosso espírito e contagia os outros à nossa volta, numa fé que é verdadeiramente viva. É como fogo, querido. É uma fé viva, que traz vida, que traz vigor, que traz saúde, que traz cura, que traz restauração, que traz novidades de vida todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Abandonando as fábulas, as falsas doutrinas, deixando de lado toda a influência de Mamon, com as suas ideias de prosperidade a todo custo, sem entender qual é a verdadeira prosperidade da parte de Deus, da parte do nosso Senhor, trazendo os enganos e as influências de Leviatã, de Semíramis, dos cultos falsos, da falsa adoração, da influência maléfica de Jezabel sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa igreja, nosso ministério. Jezabel é aquela que mata a voz profética. A marca maior de Jezabel é aquela que acaba, que mata, que destrói a voz profética. Ou que, essencialmente é isso, que mata, que destrói a voz profética. Ela não tenta só. Então, se você não aceita a voz profética, cuidado. Se você é aquele que não aceita um relacionamento de adoração a único que é digno de receber, cuidado com a idolatria, cuidado com a falsa adoração. Pois é assim. Eu te convido a, nesse tempo, dar o valor devido e colocar no devido lugar as coisas que são do reino. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, elas serão acrescentadas por aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Para a vida você foi chamado. Para a viva esperança você foi chamado. Vamos valorizar isto. Eu celebro com você diante do Senhor. Glorifico a Deus pela tua vida. E peço a Ele para se manifestar em poder sobre a tua vida. E digo assim: meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Onde a minha voz for ouvida nesse tempo. Onde a tua palavra alcançar nesse tempo. Que os corações, que os ouvidos recebam esta palavra e haja manifestação de vida, haja manifestação de renovo, e toda a dureza da terra do coração, toda a dureza de espírito, toda a dureza de entendimento sejam quebrado, desfeito agora, Pai, pelo poder da tua palavra. Que haja manifestação de poder, haja manifestação de saúde, haja manifestação de restauração verdadeiros diante do Senhor. Pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus que verteu na cruz, pelo poder da vida, da ressurreição que há em Cristo Jesus. Eu declaro a verdadeira liberdade espiritual sobre aqueles que um dia creram e confessaram e estão fiéis à tua palavra. Porque para isto o Filho se manifestou, para desfazer toda a obra de Satanás. Desde a dureza do coração, passando por idolatria, por feitiçaria, por enganos, por torpezas de enganos, por práticas enganosas, por vícios, por tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas que haja uma vida centrada no Senhor e fazer a tua vontade. Que o sangue do Cordeiro,
que não precisa ser renovado, porque uma vez derramado na cruz, para sempre foi derramado, mas que haja uma renovação da fé, da aliança em Cristo, hoje, nesse tempo, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para a glória do teu nome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito traga vida nova, que traga um vento fresco, novo, traga algo forte, renovador sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Lábios sejam liberados para cantarem louvores ao teu nome. Mãos sejam liberadas para serem levantados e haja grande celebração de festa diante do Senhor. Mãos sejam liberadas, vozes sejam liberadas, trazendo cura, trazendo restauração, onde e quando forem necessárias, a todo tempo, em todo lugar, sobre toda a vida. Esta é a tua igreja na terra, que precisa desse renovo nesse tempo. Perdoa nossa falha. Perdoa quando nós deixamos de funcionar como tua igreja, como teu povo. Perdoa quando olhamos para nós mesmos e para as nossas limitações. Ou muitas vezes olhamos para nós mesmos com orgulho e achamos que só nós somos senhores da verdade. E deixamos de colocar a verdade do Senhor em prática. Quando o Senhor disse para irmos e pregarmos esta palavra e anunciarmos este evangelho da graça, essas boas novas que traz salvação, que traz restauração, que traz cura, que traz libertação. Perdoa essa tua igreja e traz este renovo e aviva o teu povo nesse tempo, aviva a tua obra nesse tempo no meio do teu povo, porque essa terra precisa ser chacoalhada com o teu poder, o inferno precisa ser chacoalhado com a presença dos teus filhos na terra, chamando a atenção para fechar essa porta e impedir que muitos que estão caminhando para este inferno voltem-se para Deus e não caminhem mais para lá. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo. Obrigado por essa palavra, obrigado pela liberação do teu poder sobre esse povo abençoado. Glórias sejam dadas ao teu nome. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Eu oro ao teu nome, Pai. Amém? Amém e glórias a Deus. Semana abençoada, querido. Semana abençoada, querida. Shavuatov. Até mais. Glória a Deus. E não se esqueça do nosso compromisso amanhã. Milhares e milhares de irmãos e irmãs sobre a terra. Povo de Deus, amanhã, unidos num só propósito. Oração e jejum pela nossa terra. Glória a Deus. Até mais. Aleluia.